Oi pessoal, eu sou a Bia Korhansky, meu blog é Victoria Albert. Hoje é domingo de Páscoa e eu vim aqui desejar uma feliz Páscoa a todos vocês. Bom, gente, quando a gente pensa em Páscoa, as primeiras coisas que a gente se lembra são os ovos de chocolate, o coelhinho, o almoço delícia de domingo e, é claro, a nossa família. Porém, os principais personagens dessa grande festa são o Cordeiro e Jesus Cristo. Páscoa, para quem não sabe, significa passagem. E é a lembrança daquela época em que o povo de Israel estava preso no Egito, sendo escravo do Egito, e foi liberto passando pelo deserto até chegar na Terra Prometida. A Rede Record ultimamente tem feito bastante séries, né, contando as histórias bíblicas. É claro que eles dão aquela modernizada na coisa, mas ainda assim a essência das histórias é mantida. Então quem acompanhou recentemente os 10 Mandamentos vai se lembrar um pouquinho do que eu vou falar aqui agora. Bem, então após diversas tentativas de negociação entre Moisés e Faraó para que o povo hebreu fosse liberto, e sem sucesso, né? Deus deu uma ordem ao povo hebreu através de Moisés, falando com Moisés, e ele disse assim, ele disse que era para cada família separar um cordeiro sem mancha, sem defeito, e oferecer em sacrifício em adoração a ele. Então ele pediu para que o sangue deste cordeiro fosse recolhido e passado nos umbrais das portas das casas do povo hebreu, e posteriormente a carne desse cordeiro deveria ser comida, né, em família, de forma que a última praga, que seria a morte dos primogênitos, não acontecesse nas famílias em que houvesse o sangue do cordeiro nas portas. Então o anjo da morte, ao passar pela cidade, identificaria quais famílias eram tementes a Deus através do sangue do cordeiro nas portas, e ali ele não entraria. Somente nas portas desprotegidas, que não tinham esse sangue que representava a aliança de Deus com o povo, é que o anjo da morte entraria e feriria o filho primogênito. Na manhã seguinte, quando o faraó percebeu o que tinha acontecido, inclusive com o seu próprio filho primogênito, que também havia sido morto por essa praga, ele chamou Moisés e falou para o povo ir embora. Ele finalmente deixou o povo ir. Arrumaram as coisas às pressas e, para que eles conseguissem sair o mais rápido possível, eles cozinharam ali um pão chamado pão asmo ou pão ázimo, que é um pão sem fermento, de cozimento rápido, para que eles pudessem comer e sair para o deserto antes que Faraó se arrependesse, que foi justamente o que aconteceu, né? Porque se vocês lembram da história, depois Faraó ainda tentou perseguir o povo na caminhada no deserto. Inclusive, até hoje em dia, as famílias judaicas têm a tradição de comer este pão para simbolizar, para relembrar, né, do que aconteceu, desse êxodo, né, do povo judeu, saindo do Egito. Então eles comem até hoje, as famílias judaicas, além de outras coisas, como por exemplo uma erva amarga para relembrar o sofrimento no Egito, nos anos de escravidão, e outros elementos da cultura judaica. Bom, mas anos depois, Deus deu a maior prova do seu amor pela humanidade e enviou o seu Filho amado Jesus Cristo em favor de nós. Jesus é o Cordeiro Santo enviado por Deus para morrer em sacrifício pelas nossas vidas. Jesus veio para nos salvar, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na noite em que Jesus seria traído, ele e seus discípulos celebravam a Páscoa na Santa Ceia. E Jesus tomou o mesmo pão asmo que as famílias dos hebreus comeram lá no Egito e partiu entre seus discípulos e disse que aquele era o corpo que era dado em sacrifício pelas nossas vidas. Da mesma forma, ele tomou também um cálice de vinho, repartiu com seus discípulos, dizendo que aquele vinho simbolizava o sangue dele, que algum tempo depois seria derramado na cruz. Bom, gente, naquela mesma noite Jesus foi preso, foi torturado, como vocês já sabem da história, e na cruz, quando ele deu o seu último suspiro, na sexta-feira, no que hoje a gente
quando se dera Sexta-feira Santa, por volta das 3 horas, quando ele deu o seu último suspiro, a sua missão aqui na Terra havia sido consumada. Vocês podem observar, e se vocês ainda não observaram, a partir do ano que vem, vocês prestem atenção nisso, toda Sexta-feira Santa, quando tá dando ali 2h30, próximo das 3 horas, o tempo fecha. Gente, é incrível. Eu observei sexta-feira dessa semana, né, antes de ontem, e sem brincadeira, tava um super sol. Quando foi dando perto das 3 horas, o tempo fechou. Em Mogi das Cruzes, que é a minha terra, né, onde os meus pais moram, eu falei com a minha irmã e ela já disse que lá tava inclusive chovendo. E aqui depois de um tempo choveu também. Então assim, gente, sempre, toda Sexta-feira Santa, por volta do horário em que Jesus faleceu na cruz por nós, o tempo fecha. É incrível. Então assim, tem coisas que não tem como a gente contestar, né? São fatos que acontecem sem explicação. Ou melhor, com explicação, né? Portanto, hoje em dia nós não temos mais necessidade de fazer sacrifícios de animais para Deus, porque Jesus já foi inclusive enviado pelo próprio Deus como sacrifício vivo, para nos libertar, para nos salvar, para nos purificar dos nossos pecados. Então hoje a gente não precisa mais fazer sacrifícios de animais. A aliança entre os homens e Deus já foi estabelecida. Basta simplesmente crer, acreditar. A palavra de Deus fala que quem crer e for batizado será salvo pelo corpo e pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que ao terceiro dia ressuscitou, mostrando para todos aqueles que naquela época duvidavam que Ele é Deus. Ele é Deus verdadeiro, santo e que vive até hoje nas nossas vidas. Gente, eu gosto muito da cultura judaica. Eu não sou judia porque eu creio que Jesus Cristo é o Messias. Eu acredito que essa seja a maior diferença entre os cristãos e os judeus, né? Mas Jesus era judeu, então assim, muitas festas bíblicas são festas que hoje em dia a gente comemora, às vezes um pouco com os significados ali um pouco diferentes, mas são festas que a gente celebra ainda hoje. E eu, em particular, gosto muito de colocar vários símbolos da cultura judaica nas minhas comemorações e no meu dia a dia, de uma forma geral, porque estes símbolos, de certa forma, me fazem recordar de tudo que aconteceu, me fazem lembrar das coisas, refletir sobre o que houve, e isso, de certa forma, renova a minha fé a cada dia. Por isso, independente da sua fé, da sua religião, da sua crença, eu quero desejar a todos vocês, meus leitores queridos, uma feliz Páscoa. Que vocês possam meditar e refletir sobre os verdadeiros motivos da celebração dessa festa linda. Então que a paz, o amor, o perdão e o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na vida e na família de vocês todos os dias. Um grande beijo e feliz Páscoa!